Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Graças ao bom Deus eu estou bem. Gente, vocês sabiam que o livro de Filipenses, ele é considerado o livro mais alegre da Bíblia. E ele foi escrito pelo apóstolo Paulo enquanto estava preso, né? E aqui no primeiro capítulo, no versículo 12, está escrito assim: a prisão de Paulo favorece o evangelho. E quero, irmãos, que sabeis que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e com contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando, acrescentando aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então, gente, se vocês. Aqui eu li até ao versículo 17, né? No capítulo 1 de Filipenses. Paulo escreveu enquanto estava preso. E isso, gente, o que quer dizer? Que, mesmo na prisão, a alegria de Paulo vinha de Jesus Cristo. E não vinha, e a alegria de Paulo era tão séria com Jesus Cristo que não vinha das coisas, não vinha do que ele via, porque o que ele via na prisão? Nada. Que ele estava preso, não via nada. Mas ele via a alegria de escrever para Jesus Cristo, de adorar Jesus Cristo enquanto escrevia. Então, gente, o que ele relata aqui falando? E muito dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Então, por que havia tanta alegria em Paulo em escrever para Jesus Cristo, em escrever Filipenses na prisão? Porque numa prisão ninguém tem alegria, somente aflições. Mas Paulo, a alegria dele vinha de Cristo, né? Não vinha daquilo que ele via lá fora, não vinha do que ele tinha, não vinha de ninguém, somente de Cristo. E quanto ele relata aqui, que muitos tomando como ânimo as minhas prisões, ousam falar confiadamente, sem temor, é porque ele está explicando que a prisão dele, e quando ele escrevia o livro de Filipenses, ele confiou em Deus sem temor. E tem muitos servos de Deus, muitas pessoas que pregam o evangelho confiadamente, que falam do evangelho de Jesus Cristo com aquela confiança inabalável que ninguém pode retirar dela, sem temor em nada, sem temer a ninguém.
Agora, outros já pregam o evangelho de Jesus Cristo, causando contenda, causando desamor, causando aflição, tristeza, angústia. Aqui também ele relata isso, né? Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, contenda, mas outras de boa vontade. Tem muitos que pregam, sim, a Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo, com aquela contenda, com aquela inveja, né? Provocando ira, provocando tristeza, angústia naquele que ele está pregando. Mas o Evangelho de Jesus Cristo traz o quê? Traz alegria. Traz o quê? Traz sabedoria, traz amor. O Evangelho de Jesus Cristo é limpo. Ele é limpo. Ele é limpo de qualquer coisa. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples, ele não precisa de palavras bonitas, ele só precisa do amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é amor. Então, às vezes, você vê muitas pessoas pregando o Evangelho de Jesus Cristo, falando assim: você vai para o inferno se você não fizer isso, você vai para o inferno se você fizer aquilo, você já está condenado. Esse não é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Isso, sim, é uma inveja que estão pregando. É um evangelho que não está escrito na Bíblia, que não foi deixado por Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é aquilo que traz paz na alma, traz tranquilidade. Ele vai fazer você se sentir melhor. Você vai ter mais ânimo para orar, mais coragem para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Você vai ser mais seguro naquilo que você está falando de Deus. Você não vai temer a nada. Você não vai temer a morte. Você não vai temer a nada. Quando você está falando o Evangelho de Jesus Cristo, você não precisa de mais nada para ser feliz. Por quê? Porque você sabe que você tem um Deus vivo no céu, que Ele pode tudo, que Ele pode transformar a sua vida. E que você é apenas, digamos assim, que você é apenas um discípulo dele, você está seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, quer pregar o amor, quer pregar a misericórdia, quer pregar a paz, que é pregar a bondade. O Evangelho de Jesus Cristo, que Paulo se refere aqui, é um evangelho puro, verdadeiro, porque ele mesmo na prisão, ele se sentia feliz. Porque com isso, ele preso, muitos ainda pregaram o evangelho de Jesus Cristo através de Paulo, né? Porque, olha, um homem preso na prisão, ele não vê nada. Ele não contempla o céu, ele não contempla o mar, ele não conversa com as pessoas. Ele não tem uma vida que nem nós temos. Mas ali Paulo se entregou totalmente a Jesus Cristo. E ele era tão alegre, mas tão alegre em escrever para Jesus Cristo, como um filho escreve para o pai, e o pai ouve. Então, Filipenses foi escrito por Paulo. E, gente, uns, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, acrescentando aflição, as minhas prisões. Paulo foi preso, porém, ele foi preso, mas não foi infeliz. Ele foi preso escrevendo para Jesus Cristo, escrevendo Filipenses. Ele deu bom exemplo na prisão, né?
Ele deu bons exemplos na prisão. Aqui ele relata o que é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, né? Mas outros, por amor, sabendo que foi posto para a defesa do evangelho. Muitos anunciam o evangelho de Jesus Cristo como Paulo, né? Por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Como Paulo, por quê? Porque ele está defendendo o evangelho de Jesus Cristo. E quando nós estamos ligados no evangelho de Jesus Cristo, estamos discipulados, somos discípulos de Jesus Cristo, nós não tememos a nada. Não tememos a morte, não tememos a nada. Nós falamos com firmeza de Deus, nós falamos com firmeza que nós acreditamos num Deus vivo, num evangelho imaculado. Nós falamos que nós defendemos o evangelho de Jesus Cristo a qualquer custo, para qualquer pessoa, nós não temos vergonha. O evangelho de Jesus Cristo é imaculado, é puro, é sincero, é verdadeiro, carrega alegria, é diferenciado, porque ele fala somente a verdade, ele fala da bondade de Jesus Cristo, ele fala do amor de Jesus Cristo. E a gente vê muita gente pregando o evangelho de Jesus Cristo, condenando o outro, crucificando o outro, mandando o outro para o inferno. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, isso é ira, isso é distorção daquilo que Deus deixou. Quando a gente prega o evangelho de Jesus Cristo, falando que a pessoa, se não fizer isso, vai para o inferno, nós estamos distorcendo o amor de Jesus Cristo, nós estamos distorcendo o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é amor, ele é transformação, ele trabalha no coração, ele muda o nosso coração, ele muda o nosso semblante, ele muda tudo em nós. Por exemplo, você vai orar, se você começa a orar 5 minutinhos, vai te dando força, dali a pouco você está na oração meia hora. Por quê? Porque o teu contentamento é tanto em falar com Deus, você tem tanta necessidade que Deus te ouve, e você fica tão feliz em saber que Deus está te ouvindo, que você não consegue levantar daquela oração. Porque o evangelho de Jesus Cristo que chegou até você foi verdadeiro, foi puro, foi imaculado. Não foi um evangelho trazendo aflição, trazendo contenda, trazendo aquilo que não te faz feliz, mas trazendo a paz, trazendo a tranquilidade, trazendo para você que Deus te ouve, que Deus está na tua vida, que Deus te transforma. E, gente, o livro de Filipenses é super pequeno. Ele tem apenas 4 capítulos. A importância de ser, né, de ser um discípulo, de ser de você pegar para si, de nós pegarmos para nós a responsabilidade do que é verdadeiramente o evangelho de Jesus Cristo, é o amor. O evangelho de Jesus Cristo, ele é o amor. Ele transborda amor, ele transborda pureza, ele transborda a paz, a comunhão, a fé. E quando ele é pregado com mentira, quando ele é pregado com inveja, quando ele é pregado com ira, ele afasta as pessoas. Ele tira as pessoas do caminho certo, que é Jesus Cristo.
Então, há uma grande diferença do evangelho verdadeiro, do evangelho puro, imaculado, do evangelho do amor. E Paulo, mesmo na prisão, ele era feliz, porque ele era alegre de saber que Deus ouvia ele. E Deus deu clareza para ele, Deus deu para ele a clareza, Deus deu a responsabilidade de anunciar o evangelho puro, o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo na prisão. E ele tinha certeza viva que ele estava preso, mas porém a felicidade dele vinha de Jesus Cristo e não vinha de outras coisas, mas vinha de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele escrevia o evangelho, ele escrevia as cartas para Deus, ele orava e sabia que ele tinha certeza que Deus estava com ele e que através dele muitos iam pregar o evangelho puro de Jesus Cristo, né? Então, esse é o evangelho de Jesus Cristo. Se você ler Filipenses, você vai ver Paulo falando sobre o evangelho de Jesus Cristo, né? É muito puro, o evangelho de Jesus Cristo é transparente, transborda amor, transborda a pureza de Jesus Cristo. E mesmo a gente não tendo tudo na vida, mas nós temos Jesus Cristo, nós somos agradecidos por isso, porque nós, você e eu, qualquer um, precisamos de Deus, precisamos desse evangelho puro, precisamos desse evangelho imaculado. Precisamos estar firme nesse evangelho, que é o amor de Jesus Cristo. E cada dia que passa, nós vamos aprendendo mais. A ser mais humilde, a ser mais tolerante, a anunciar o evangelho de Jesus Cristo com mais delicadeza, com mais amor, com mais pureza, né? A não condenar, a não apontar a fraqueza do nosso irmão. Nós estamos aprendendo o evangelho de Jesus Cristo a cada dia que passa, a cada minuto que nós ficamos nesse mundo. É muito importante isso, gente. É muito importante. Porque nós não somos nada, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele nos transforma para o melhor que há, que é o amor. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.